Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria estar com você, tá? Você é muito importante para nós e nós ficamos gratas por isso, não é, Kelly? Muito gratas, né, Mitz? É uma alegria mesmo estar aqui, né? Sempre as nossas expectativas são muito altas quanto a um assunto interessante, edificante, né? E hoje não vai ser diferente. Eu coloquei o título de O Sentido da Vida, porque nós vamos falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes, e a, Sim, e a tônica dele é essa é essa, mesma, né? é essa, É o aham. sentido da vida. Sim. É, Tá aí um livro bom da gente ler, né? diz que é o livro mais amargo da Bíblia, né? Ele é amargo. Ele é amargo, até porque Salomão escreveu quando ele já estava na velhice, né? Então ele já tinha vivido tudo que ele poderia viver. Então É, ele fez uma análise ali, né? então, e olha só, e eu até gosto de pensar sobre isso. Tem pessoas que chegam no final da vida Sim. com uma análise assim: nossa, plantei uma árvore, tive filhos, Escrevi um livro. escrevi um livro, Aham. e tá tudo bem, né? Sim. Não, mas indo um pouco além, pessoas que dizem assim: olha, fui feliz, cumpri meu propósito aqui, enfim, Sim, sim. chegam na velhice sabendo que estão perto de morrer, porque a única hora que a gente vai pensar na vida é É quando tá. pensar mais na morte, é quando eu tô mais, como diz minha mãe, eu tô mais pra lá do que pra cá. Mas a gente vê uma certa satisfação, né? Sim, tem Porque, satisfação. gente, a vida debaixo desse sol é igual para todo mundo. Sim. Só que cada um enxerga da maneira como quer, não é verdade? Exatamente. E a maneira, enxergar da maneira como quer, vai implicar na qualidade dessa vida, né? Sim, O que vai ser essa vida para a pessoa, né? sim, porque existem pessoas, e a gente não sabe por que motivo, mas encaram a vida como um grande sofrimento, Sim, a né? vida é dura. A vida é dura, Aham. o mundo é mau, Sim, paz mesmo só lá no céu. e realmente se arrastam por aqui. Sim, Agora, tem pessoas que reconhecem que de fato esse mundo é mau, a vida é dura, mas tira sim. proveito disso. Tira proveito e acaba tendo uma qualidade de vida boa, né? Né? Vivendo bem na realidade, É. né? E tem gente que vive como se não fosse morrer nunca, Tem, né? tem. Como se Né? não houvesse o amanhã. Agora, quando você tem um diagnóstico ruim, Sim. né? Enfim, quando é uma doença ou qualquer coisa que te prepara, né? Porque às vezes a morte chega Sim, muito sem rápida. É muito uma coisa muito rápida, né? Pode inesperada, ser um né? acidente, alguma coisa, Pode, né? pode. Terrível. Mas quando você chega ao final da vida, como Salomão estava chegando, Chegou. de repente tem aquele tempo para pensar, né? Sim, sim. Porque daí tem menos compromissos, É, mais e, tempo vago de vai pensar, e repente, daí daí? O vai que é que fazer uma foi, análise. né? Aham. E, inclusive, e tem uma coisa também bem interessante. Por exemplo, quem esteve perto da morte, teve uma experiência, né, de Quase pré-morte, morte. de quase morte, como eles Quase morte. chamam, volta e resolve, às vezes, mudar completamente a vida, né? Sim, e a gente vê, né, principalmente depois da pandemia, pessoas Aham. que quase se foram, né, ficaram um Isso. mês entubadas, e aquela É. história, né, e hoje enfrentam a vida de uma maneira completamente Bem diferente, diferente, né, bem eu quero diferente. aproveitar, se dá para É, viajar, viaja, se dá para estar com os outros, né, corrige aproveita, erros, né? sim, Alguns como liberam se eles tiverem uma perdão, chance, sim, né, tiveram como se mais uma fosse uma chance, segunda chance, é isso isso, mesmo, sabe? Né? Então, refaz, então, mas por que que a gente não faz essas perguntas antes, sem chegar tão tão perto, né? longe da, Tão longe, né? aham, Porque, na verdade, são duas grandes perguntas. A primeira delas é: eu estou preparado para morrer? Né? uhum. Que é difícil, né? Sim, e é uma pergunta que é meio ruim de É fazer, ruim, né? Se eu horrível. morrer hoje, É, será que eu vivi como deveria ter vivido e porque realizei o que deveria tem um ter monte de coisa. realizado? Mas tem a Nossa, outra pergunta, embora não pareça completamente ao contrário, tem muitas implicações. Eu estou preparado para viver? Né? olha, Eu lembro que nós fizemos aqui na nossa igreja, há um tempo atrás, talvez uma das melhores campanhas dessa igreja, ao meu ver, que foram qual 30 foi? dias para viver. Você lembra Ah, disso, né? você sabe que eu não me lembro, mas eu lembro do livro que foi Sim, usado. o Eu livro não usado. estava na Um PIB dos ainda, melhores livros mas daí também. faz Faz muito quase tempo. 20, né? Faz muito tempo Muito tempo, mesmo, sabe? aham. E justamente nesses dias, 30 dias para viver, era um dia de fazer esse tipo de questionamento, dessas conversas que nós temos agora, Olha que sabe? legal, né? Né? Interessante. Sabe?
Porque pensar na possibilidade da morte, porque todos nós vamos morrer, Sim. mas isso é lá para frente. Ninguém vive Hoje. hoje pensando, e se eu morrer amanhã? Né? Isso. Isso é muito difícil. Não. Tá? É muito difícil mesmo. Mas aquele livro, uma das sugestões e se você fosse morrer daqui 30 dias? Né? Sim. Então você teria Eu lembro 30 dessa dias para pergunta. viver, Aham, sabe? lembro. Como é que seriam esses 30 dias? né? Que qualidade, Que que tempo isso. daria para fazer, O que é né? que você ia mudar, o que que não ia mudar, sabe? Existem filmes, né? Tem bastante. Que tem essa temática, né? A Sim. pessoa tem pouco tempo de vida, tal, então aproveita, viaja, acontece mil Tu, coisas. assim, por exemplo, algumas pessoas que estão acamadas, doentes, há muito tempo, há anos, a perspectiva da morte chegar perto é até um descanso, uma alegria. Sim. Né? Elas manifestam isso, ai, eu quero ir embora, já deu, né? Qualquer coisa assim, né? E é tão triste que às vezes até os familiares querem que a pessoa também descanse, porque o sofrimento é tão É muito atroz. grande, sabe? Aham. Nesta hora, não tem nada que ela tenha vivido que vá ser significativo. Ela não está ali pensando, nossa, sabe? E o dinheiro que eu juntei, né? E os carros que eu tenho na garagem, né? O que eu vou fazer com as joias? Ou ainda, e as minhas dívidas? Não interessa Não. mais nada. Não é nem o que tem, nem o que está devendo que tem Nada. importância naquele momento, não tem, né? sabe? Aham. Então, a gente tem que pensar o que é necessário para a gente viver, né? A gente começa por aí, sabe? Sim. Ninguém pode levar a vida também assim de... Como é que a gente diz? Não, levar de barriga também, empurrar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, ou a vida leva eu, umas coisas assim, também não funciona, né? Não funciona. Agora, a gente tem que ter consciência do que está vivendo, tem que ter consciência, né? Tem que sabe? ter. Então, e a gente vai falar, mas será que só as pessoas com dias contados precisam ter essa consciência, né? Ou, de repente, eu e você, que nós estamos aí, de repente, você está nos assistindo, tranquilos, né? Será que, de repente, não é bom você pensar como tem sido a sua vida hoje? Então, o que a gente precisa fazer para viver? Uma das coisas que a gente precisa fazer é trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha também não come. Não come, né? Sabe? É radical. Então, são realidades. Então, não dá para falar, meu sonho de vida é não trabalhar nunca, né? Sim, não, esqueça isso. Mas, então, a gente tem uma escala. A gente precisa comer, trabalhar, dormir, descansar. Tem uma série de coisas que a gente precisa. Sim. Agora, naturais. Na escala de valores da nossa vida, tem duas coisas que tem que estar no topo, pelo menos para nós que nos consideramos cristãs, né? Isso. A primeira delas é o nosso relacionamento com Deus. Sim. Esse é o foco número 1 da nossa vida. Precisa ser o número 1. A gente sabe que ela não acaba aqui, né? Não. Ela não acaba aqui. Vai para a eternidade. Nosso espírito vai estar com ele, então ele é o primeiro lugar. Isso. Né? A Bíblia diz que o nosso corpo vai pro pó, né? E o nosso espírito volta a Deus. Então, Deus acima de todas as coisas. E a segunda coisa, as pessoas com quem nós nos relacionamos. Exatamente. Tá? Tem tudo a ver com o primeiro mandamento. Sim. Né? O amar a Deus. Sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As pessoas que nos cercam, que são significativas para nós, pessoas que dão sentido para a nossa vida. Porque pensa se você fosse sozinha. Totalmente sozinha. Numa ilha. Sim. Né? Qual seria o sentido? Que sentido? Por isso a gente sempre usa a palavra sentido. Que sentido teria? Você faria questão de sobreviver para quê? Até chegar a hora de morrer, né? Nossa, é muito difícil isso. É complicado, né? Até mesmo aquele filme O Náufrago, né? Que o ator lá ficou numa ilha durante tanto tempo. Ele lutou para sobreviver, mas na esperança que alguém o encontrasse. Sabe? E na esperança de voltar a se relacionar com pessoas. Exato, voltar para a família. Voltar para a família por e isso tudo, que ele continuou. Agora, se você vive só por viver, né? Qual é a esperança que você tem?
Eu vou ficar na ilha até eu morrer. Até eu morrer. Pra quê? Eu Triste. quero morrer logo, então, né? Vamos embora, né? Muito difícil estar tão É, sozinho. é né? complicado demais. Então, a segunda coisa mesmo, depois de Deus, são as pessoas que dão significado para a nossa vida. Isso, é Que nos verdade. alegram, que São faz a gente... Que são importantes importantes pra para nós, que nós. são importantes Que pra despertam nós. sentimentos bons e tudo mais, Sim, né? sem dúvida. Eu falei que a gente ia se apoiar no livro de Eclesiastes, porque Eclesiastes é realmente uma reflexão sobre a vida, Sobre a sabe? vida, isso. E uma O fim dela reflexão também. feita por alguém que viveu como quer dizer, Viveu viveu bastante, intensamente. viveu intensamente. Viveu. E esse viveu mais do que ninguém, né? Porque Sim. esse não é como, às vezes, a vida de alguém que... não que isso diminua, mas alguém que nasceu numa cidadezinha, E ficou por ali ficou por mesmo, ali, né? Uma né? vida, Uma digamos, vida mais simples ali, né? simples, morreu mais cedo. Não, um homem que experimentou de tudo, que acumulou riqueza, um homem que teve tudo Ele teve que acesso a quis. tudo que ele quis. Tudo. E abundantemente. Tudo. Com Até as sobra. mulheres. Ele teve todas Até as as mulheres mulheres. que ele quis, tudo mais. Muitas. E ele teve uma coisa assim muito importante. Ele teve uma coisa que todo mundo gostaria de ter, que é sabedoria, né? Uma sabedoria, entre outras coisas. Exatamente. Sabedoria dada direta de Deus, assim. Ou seja, o que ele fazia ficava bem feito. Aí você pensa, nossa, um homem que teve dinheiro, teve tudo que teve sabedoria, como Era muito feliz. como é que ele está terminando a vida dele, sabe? Ele terminou com essa pergunta: que sentido tem tudo isso? Né? Né? Qual é o significado da vida, né? Sim, sim. Tipo assim, por que continuar vivendo, né? Na Então, realidade, ele chegou a uma conclusão triste, assim, né? E a gente vai andar, então, dar uma passeada por lá. Começa lá em Eclesiastes, no capítulo 1, né? Ele começa, eu vou pegar o versículo 12, a partir do 12 para você, ele começa dizendo assim: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação Deus aos seus filhos para nelas se exercitarem. Né? Olha só como começa. Que jeito mais para baixo, né? Para baixo, desde o começo, sabe? Ele está fazendo perguntas no sentido assim: o que é que vale a pena aqui? O que é que tem sentido? Parece, a impressão que dá é que a vida ela é só uma coisa assim passageira que não tem lá muita graça. Ela né? Mas agora vamos ver. Passageira, sim, né? Aí ele começa a propor uma série de hipóteses dentro do contexto da época dele, tá? Mas que nós, hoje, a Bíblia foi feita para todos os tempos, né? Sim, ela cabe aqui também. Então, ele pergunta assim, das coisas que a gente tem que fazer nessa vida, né? O que é que dá sentido? Será que o trabalho dá sentido? Aí ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. Vamos lá? Eu estou em Eclesiastes, né, 1, verso 3, que ele diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E no verso 4 ele dá a resposta: uma geração vai, outra geração vem, a terra permanece para sempre. Conclusão: você morre e a terra fica, o trabalho não acaba, né? Então, a gente tem que pensar que quando ele coloca dessa maneira, porque existem pessoas, se você conhece ou não, mas elas existem, elas estão aí na mídia em todo lugar, que a vida delas se resume ao trabalho. Este se realizar dentro do trabalho. São verdadeiros workaholics, né? É assim, é a minha profissão, é a minha carreira, é o meu trabalho. É o primeiro. Em primeiro lugar, acima de tudo. Isso. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único.
Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer, você vai amar. Estamos de volta e a gente está falando sobre o sentido da vida, baseado nas reflexões que o homem mais sábio fez e colocou lá na Bíblia para nós. E a primeira coisa que ele questiona é que será que verdadeiramente o trabalho, a carreira, dá sentido para nossas vidas, né? Ele mesmo responde no capítulo 2, nos versos 22 e 23, ele diz assim: pois o que alcança o homem com todo o seu trabalho e com a fadiga em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é vexação. Nem de noite a sua mente descansa. Também tudo isso é vaidade. Nossa, isso pega muita gente, né, Mitz? Né? Às vezes as pessoas, hoje em dia a gente observa, elas são tão obcecadas pela questão do trabalho, que vai dormir, sonha com o trabalho, Pois é, trabalha a é madrugada bem inteira, isso. trabalha o dia inteiro. Leva e trabalho olha, para casa, isso, né? e olha o que Salomão Fazendo tá falando. qualquer outra coisa, na mente só vem trabalho, trabalho. Sim. E uma coisa que o trabalho promove, pelo menos em grande parte, onde há trabalho, a competição também, né? Sim, É. sempre há uma competição. E Salomão está falando, e justamente por causa dessa competição, porque numa competição os melhores vão aparecer. Sim. Você está fazendo o seu melhor, mas vai ter sempre alguém Alguém melhor melhor que você, né? E em algum momento essa pessoa vai se destacar e possivelmente você vai se frustrar, né? E isso pode acontecer com qualquer um. E sabe, aí você pensa, você vê os grandes, os que apareceram, por exemplo, Steve Jobs. Sim. Marcou época. Vão aparecer outras coisas, outras vão descobertas aparecer. e que fica lá só e pronto, né? Exatamente. Tá? E a vida passou, e passou tão rápido para ele. O memorial da nossa vida não pode ser feito em resultado de trabalho. Não. Sabe? Vai dar sentido para a sua vida você mostrar o que você conseguiu com o seu trabalho, seja lá o que for. Olha o que eu consegui, Olha propriedade, o que eu construí, né? exatamente. Isso, aquilo. Vai deixar uma grande herança. Ou então uma parede cheia de diplomas. Olha o quanto eu, O né, quanto com o eu meu estudei. trabalho, eu estudei, eu fiz. Quantos cursos eu fiz, quantos doutorados. Salomão diz uma coisa que é verdadeira e a gente não pode duvidar. Isso é efêmero, é temporário. É temporário. Não serve para ninguém. Eu lembro que aquele livro dos 30 dias, ele faz uma pergunta assim: qual era a profissão do seu bisavô? Porque até do avô, né? A gente até do avô, a gente até lembra. Agora, do bisavô, você nem lembra que tinha bisavô mais, que dirá da profissão dele. Nem quando você tinha um avô, você lembrava que o bisavô... Qual foi o tipo de trabalho que ele fez que deixou uma marca? Não deixa marca em ninguém. Não deixa. Sabe, nem você que é da família. Verdade. O máximo que vão saber é o nome do avô, porque alguém falou no meio de uma conversa. Mas tudo que ele fez, que de repente foi muita coisa, não vai ser comentado. Nada. Não serve para memorial de nada, né? Não serve para memorial. É temporário, é passageiro, sabe? São coisas que não têm sentido duradouro, né? Não tem. Agora, só que a gente tem que trabalhar. Né? Então, na verdade, não tem escolha, né? Isso é necessário. Faz parte da nossa vida. A gente tem que trabalhar. Mas o trabalho, ele não pode sacrificar outras pessoas. Isso. Seu trabalho não pode botar em sacrifício tua esposa, teu filho, ou teu marido, porque hoje tem mulheres,
né, nessa Trabalhando frente, muito, né? exato, exatamente. Porque na realidade o tempo vai passar e lá na frente você vai ver que todo o seu esforço e tudo mais, de repente não valeu a pena porque faltou você ali. E um dia você vai ter que parar, queira ou não, E né? vai ter que Sabe parar, por porque teu quê? corpo vai O pedir para teu parar. corpo não vai mais, né? Sim, a tua cabeça É. pode estar muito boa, mas o teu corpo Não vai vai ter o dar. limite dele, né? Então é simples assim, o trabalho pelo trabalho, ele não Não dá vale a sentido pena. à vida. Não dá. Ele faz parte de um grande Faz. contexto, mas ele não é o sentido, Isso. né? Porque você vai morrer, simplesmente isso. Vai. Todos nós, né? Sim, sim, sim. Então, o trabalho não pode ser a razão da vida de ninguém. Isso. Porque ele não vai te livrar da morte, né? Já que todos nós vamos morrer, né? Então, nada que você conseguiu com o seu trabalho, você leva daqui, Isso, né? nada. Isso só devia bastar, né? Não, não. E é tão difícil isso entrar na cabeça da gente, né? Ó, mas está escrito lá em Jó. Jó disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Né? Nossa, E mas pronto. essas palavras de Jó são palavras que chocam a gente, Pois né? é, Uma né? fé, assim, mas é extraordinário e é necessário que seja essa visão. A gente tem que É pensar em necessário, algum a gente precisa momento e pensar olhar, assim. sabe? Porque o grande prejuízo, eu acho, que o trabalho faz é que ele vai fazer ignorar as pessoas que nos cercam. Isso. Dá para elas aquilo que elas precisam, Sim, sim. ou deixar de receber delas aquilo que nós gostaríamos de receber. Né? Sim, até porque tudo isso implica em tempo, né? Implica em você doar tempo. E se de repente você está mergulhado no trabalho de um jeito que você não tem tempo nem de estar em casa, você vai perder e quem está ao teu lado também acaba perdendo. Sabe? Um dia a gente vai estar na frente do Criador e daí não tem desculpa, não tem jeito de a gente falar, olha, eu tinha que, né? Eu tinha, É, de repente eu perdi, não pude, porque né? eu tive outras prioridades. É triste sabe? isso, né? Então, aí o pregador, ele continua lá colocando as coisas. Então ele diz, bom, se o trabalho, então, não vai dar razão nenhuma, o que é que pode dar razão para a existência? Eclesiastes 1:11, ele diz assim, já não há lembranças das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois dela. Gente, o que aconteceu lá na antiguidade, mesmo que tenha a ver com a tua família, Sim. é coisa de momento só, né? Não, é coisa de uma conversa, De uma um conversa, comentário, de uma foto, sabe? né? Não é o mais importante. Sabe? Aí você fala assim, mas é por conta do trabalho que eu pude deixar casa, carro para os meus filhos. Às vezes a casa que você deixou para ele não tem o mínimo significado, ele não, né? Nem quer aquela, ele passa para frente. Sim, ele vende, compra outra, e ele não vai nem, o filho dele não vai nem saber que você deixou uma casa de herança para ele. Sabe? Você veja que né? coisa, né? Então não tem, e assim, isso você nunca vai ter a consciência disso. E, aliás, os maiores problemas das grandes fortunas deixadas por quem morreu de trabalhar é divisão na família, não é? Sim. Né? Quando chega esse momento da herança de grandes valores, aí, nossa. em vez daquele momento maravilhoso de se juntarem, tudo divide famílias, é causa de encrenca, Exato. né? Todo mundo se acha injustiçado de alguma forma e só dá problema, né? Ao invés de ser um tempo de, sei lá, receber o que foi plantado pelo pai. Em Eclesiastes 2:23, ele diz assim, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho é vexação. Nem de noite o seu coração descansa. Tudo isso é vaidade. Então, quando a gente para refletir sobre isso, a gente diz assim, nossa, é uma pena, porque, sabe, e tem até pessoas que o trabalho é prazeroso, e tem mesmo, sabe? Tem. Aliás, eu acho até que a gente deveria sempre trabalhar naquilo que a gente sente prazer, sim. né? Sim, já que trabalhar é necessário que se faça o que gosta. Né? Eu vou fazer o que gosta, fazer o que sabe, o que tem competência, tudo bom, sabe? Uhum. Mas na medida, no equilíbrio, né? Então a gente tem que fazer. Trabalho nenhum vai preencher totalmente nossas vidas. Não vai. Aí ele diz, tá bom, então se trabalho não dá com nada, vamos buscar outra coisa então para dar sentido. A sabedoria, que ele tinha demais, né? Sim, ele sabia o que era isso. Aí olha só o que ele escreveu. No capítulo 1, verso 17, ele diz assim, Vamos lá. então apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras,
e vim a saber que também isso era desejo vão, né? Ele diz, ó, isso também, ó, Também ser muito passou, não sábio foi muito é útil. correr atrás do vento, sabe? Isso. Gente, nada contra ter conhecimento, porque ter conhecimento das coisas é bom, Muito sabe? bom. É Muito bom, a gente precisa. Boa educação que vem através de conhecimento é bom, sabe? Sim, sem dúvida. Mas não é o único objetivo da nossa vida. Não. Sabe por quê? Porque o ser humano só tem conhecimento de 25% do universo. E olha o tamanho desse universo. Na realidade, não se sabe exatamente a medida dele. Nada. Não se Então, chegou ele- à dimensão sabe, final dele. É o- grande os demais. outros, se a gente diz que ele tem conhecimento só de 25%, os outros 75% estão no campo da fé. Então, totalmente no né? campo da fé. Sabe? A imensidão. Gente, isso é conversa de cientista, Sim. sabe? Né? Não tem, eles creem nesse princípio. Sim. O novo ainda não foi descoberto, né? Não é verdade? Né? E é tão interessante isso, né? Porque a gente pensa que chegou em algum lugar, quando você chega em algum lugar, tem um tanto do mesmo tamanho para descobrir. Sabe? Né? Então, não- Sabe que é muita coisa. Gente, é uma geração. Eu estou falando do meu avô. O meu avô morreu sem acreditar que o homem pisou na Lua, sabe? Sim, sim, Né? já ouvi isso. É 2 gerações para trás só, Sim, né? nem- Quando a nem gente é tanto pensa. tempo. Nem é tanto Nem é tempo. tanto tempo. Quando a gente pensa nisso, né? Aham. Ele dizia assim, sabe, essas são as fantasias, foi filmado num estúdio, em Foi. alguma coisa, nunca Isso, acreditou isso. nisso, né? É muito Ele e mais absurdo. outros milhares de pessoas, né? Sim, Não era sim. só ele, mas enfim, né? Tem coisas assim, né? Aham. Salomão vai colocando tudo isso, todo o sentido de vida em contraste com a morte. Então, quando ele diz que buscar sabedoria, ele põe lá, o sábio e o tolo, os dois vão morrer. Então, né? Aí você fala, que conversa, mas é verdade, que conversa, né? É. Mas é Salomão que está falando, É. né? Alguma coisa tá certo sabe? nisso. Então, aí a gente pode pensar, sabe, ele escreveu isso num dia de deprê mesmo, né? Olha, provavelmente, sabe? Eu imagino que sim, né? Mas, gente, olha o que ele escreveu e eu acho importante. Eu sei que você conhece Eclesiastes, mas para dar sentido até para a nossa conversa, Sim. olha o que ele escreveu no capítulo 2, começando no verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou com todo o meu trabalho e foi proveitoso o meu trabalho. Eu olhei para as obras que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu apliquei a fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, que proveito nenhum isso tinha debaixo do sol. Eu virei-me para contemplar a sabedoria, a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que já se fez. Sabe, ele está dizendo, sabe, procure você o que procurar, nós somos insaciáveis. Aquela ele falou, quando você descobrir uma coisa aqui, sabe, você quer descobrir. Sim, o mesmo tanto lá para frente. Lá para frente, vai embora. E essa falta de saciedade do ser humano, na realidade, acaba atrapalhando a vida dele. Sim. Porque ele perde de viver o melhor do agora. É. Né? Porque Ele essa está é uma sempre procurando busca, o que não tem. sempre procurando o que não tem e às vezes não vai encontrar o que está procurando. Né? Não vai ter nem Então, tempo para isso, porque não vai morrer. Exato. Então você veja, é uma conversa meio deprê, como o Mitz falou, mas a gente tem que pensar de fato de que maneira nós estamos vivendo hoje. Né? Será que a gente está buscando o quê? E será que vale a pena a gente buscar da forma que está buscando? Né? As pessoas dizem, vamos buscar dinheiro então, porque dinheiro traz tanta coisa para essa vida, né? Sim. Olha o que ele fala sobre dinheiro. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro não se fartará do dinheiro, sabe? E o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade, porque quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem, e que proveito tem o seu dono, senão de vê-los com os seus olhos? Ele vai dizer, o dinheiro que você gastou, vai precisar o dinheiro que você ganhou, vai precisar de muita gente para gastar, né? Exato. Aliás, não vai faltar gente para gastar. Não, nossa, realmente. Né? E é bem isso que acontece. Ele diz assim, não tem sentido, não é o dinheiro, sabe? Quando você tem o dinheiro, ele pode ser muitas coisas. Pode. Ele pode até ter o Deus Pode, entre aspas, né? Entre aspas, pode, sabe? Pode. Uhum. Mas Salomão diz que ele vai ser sempre o que ele sempre foi. Moeda de troca. Um papel de troca, né? Exato. Né? Nada que seja eterno. Não. Nada. É algo que passa, que serve para troca. Tudo né? que for abalável será abalável, né? Isso.
Então, a gente precisa terminar essa conversa. Como é que ele termina essa conversa, né? Vamos lá. Eclesiastes é muito difícil de sintetizar, porque ele diz não tem sentido, sabe? Sim. Ele diz assim, então ele termina dizendo assim, olha, a satisfação só vai ser encontrada além deste mundo. Né? Uau. Tá? Então, queridos, é isso que ele vai concluir. isso. Satisfação só em Deus. Só né? em Deus. Né? Só na eternidade. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito sua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.